passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Nós vemos hoje o Cristo falar sobre a renúncia. Renunciar muitas coisas para poder segui-lo. Se eu e você, meus irmãos, não formos capazes de renunciar uma vida que não tem sentido, coisas que não nos levam a nada, relacionamentos que mais nos ferem do que nos agrega, nós não somos dignos do Cristo. Porque para segui-lo é necessário ter liberdade, ir com o coração livre. Quando ele fala, aquele que quer me seguir, tem que deixar o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, os filhos. Ele não está falando numa questão muito física, né, somente, mas ele fala de uma questão mais emocional. O fato de desapegarmos, né, o fato de termos um relacionamento mais sadios. Ou seja, hoje, né, eu vejo muito, principalmente em casamentos, né? Em casamentos. Por quê? Principalmente a mãe, não é aqui fazendo uma crítica, né? Mas a mãe tem muito mais relação com o filho, o pai também, claro, né? Mas a mãe tem aquela relação. E às vezes quando o filho vai casar, a mãe quer junto, né? A mãe quer ir junto. Aí começa a pôr o bedelho na casa do filho. Ah, mas meu filho gosta da roupa dobrada desse jeito. Ah, meu filho gosta que a comida dele fica desse jeito, né? Ou seja, não desliga. Mas se duvidar, leva a malinha e fica lá para ensinar a nora como que deve fazer, né? Então é desse tipo de apego emocional que o Cristo nos ensina para desapegar, como também em relacionamentos que muitas vezes são tóxicos, né? Relacionamentos que mais ferem do que causa alegria. Para seguir o Cristo é necessário o desapego, né? O desapego e ter um coração livre para segui-lo. Mas seguir de que maneira? Não é na frente de Jesus, mas é segui-lo atrás. Tome a sua cruz e segue atrás e não na frente. Porque caminhar na frente do Cristo é caminhar sem norte, caminhar sem sentido, sem objetivo. Quando nós pegamos a nossa cruz, ou seja, a nossa vida, e nos colocamos atrás de Jesus, nós seguimos os seus passos, né? E com certeza o Cristo, ele vai nos orientar e vai nos conduzir para lugares seguros, porque ele está abrindo o caminho, ele está abrindo espaço, é ele que está abrindo a rota para que nós passemos com segurança, né? É como desbravar uma mata virgem, né? Aquele que vai à frente é aquele que vai abrindo o caminho para os outros e não sabe o que vai se encontrar pela frente, não é assim? A mata virgem ali é aquele que vai desbravando, aquele que vai cortando, abrindo caminho, não sabe o que vai encontrar, mas ele ao mesmo tempo tem a função de abrir este lugar seguro, um trilho, para que os outros possam caminhar com segurança. Assim é o Cristo fez por nós, meus irmãos, em se tratando da nossa vida que era muito escura pelo pecado. Estávamos imersos na morte, né, pelo pecado, e o Cristo então pela sua morte abriu este caminho para que nós passemos com segurança, tomar a nossa cruz e seguir o Cristo atrás. Este é o ensinamento que ele nos dá nessa noite. E ao mesmo tempo que ele nos dá este ensinamento da renúncia e de se colocar atrás dele, ele nos dá também a ideia da preparação, né? Porque não é somente decidir, não, eu tenho que me preparar, né? Não adianta eu somente dizer eu vou, mas eu tenho que preparar o meu coração, a minha vida, e dizer eu tenho condições para isso.
né? Me recordo da passagem do jovem rico, né? Ele queria seguir Jesus, mas ele tinha condições? Não, porque seu coração estava apegado, a sua vida dependia dos seus bens, e por isso então ele não seguiu, porque ele não estava preparado para seguir Jesus, né? O que ele nos chama nessa palavra de hoje, através dessas parábolas, para que nós nos preparemos, porque ele vai dizer, qual é aquele que vai construir uma torre, né? E não calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminá-la, se não começa e para. Se a gente for olhar para a nossa vida, pelo menos uma situação ou outra, começamos e paramos, por alguma situação ou outra que eu não sei, mas a gente começou e parou, né? Por quê? Dependendo da situação, né, não é de modo geral, mas às vezes não teve o preparo, né? Não teve o preparo. Claro que situações, os intempéries da vida e tudo mais, acabou ali interferindo, obviamente, né? Tinha um plano e fugiu o plano, foi para outro. Mas em muitos casos, meus irmãos, veja que na nossa vida, quantas coisas que a gente começou a fazer e não conseguiu terminar. O que faltou? Às vezes faltou o preparo, às vezes faltou sentar e calcular ali se realmente tinha condição, se tinha realmente ali a capacidade para terminar, né? E justamente chega uma hora que fala assim, não tem como, muito que bem. Então, aquele que vai seguir Jesus tem que ter uma preparação, né? Uma preparação interior, né? Se preparar com a palavra, se preparar com a oração, se preparar e fortalecer na fé, porque não é fácil, né? Não é fácil. Aí vocês devem estar me perguntando, mas padre, para seguir o Cristo, né, para caminhar com Cristo, isso é coisa do missionário, do religioso, das irmãs que deixam a casa, deixam lá a família, né, e vai para um outro lugar, em missão, né? Às vezes a gente pode estar pensando nisso, mas não, meus irmãos, o seguir o Cristo é ser cristão diariamente, né? É ser cristão diariamente, é você testemunhar, é eu testemunhar a nossa fé diariamente, né? Diante das pessoas e situações. Por isso que a gente tem que nos preparar, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar, e em muitos casos, para dizer todos, confiar que Deus está indo à nossa frente, né? Que Deus está indo à nossa frente, já abrindo este caminho para que nós possamos ir, né? Então, muitas situações, né, que a gente tem que se preparar, fortalecer, porque o inimigo certamente vai nos tentar e vai nos querer fraquejar, nos tornar fracos, né, diante de algumas coisas, para depois jogar na nossa cara e dizer, você não é capaz. É o caçoar do Cristo, né? Ficar caçoando porque não conseguiu construir a torre. Assim é a arma do inimigo, né? A gente tem que estar forte, preparado, imunizado, né? Para que realmente, diante das situações da vida, possamos passar e enfrentar, como este rei, que no caso hoje vemos também, né, na segunda parábola, esse rei que foi prudente, porque uma coisa é se preparar para concluir uma obra, a outra é ser prudente para não destruir aquilo que já está feito, né? Ou seja, o rei da segunda parábola é aquele que, quando vê que seu exército é menor do que o exército lá na frente, o que ele faz? É melhor um contrato de paz do que ver o seu exército destruído. Isto é muito melhor, né, entregar-se àquele outro rei do que ter a vida ceifada, do que ter a vida ali tirada. Então, é ser prevenido, é se precaver, né, diante das situações, para que aquilo que já está construído não seja destruído, né, não seja destruído. Então, a preparação
e também essa prevenção nos coloca justamente no lugar que nós devemos estar, atrás de Jesus para segui-lo. Senão, meus irmãos, como vai dizer, né, na expressão popular, é dar com os burros na água, né? Porque senão a gente vai querer ir agir pelo nosso próprio impulso, né, pelas nossas próprias vontades. E sabemos que as nossas vontades nos enganam, e engana muito. Nem sempre o que eu quero é o bom, e nem sempre aquilo que é bom é de Deus, né? Então as nossas vontades, elas sempre nos enganam, e por isso que temos que olhar para frente e ver o Cristo que vai à nossa frente. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta. Então que hoje, ao ouvir essa palavra que a igreja nos oferece, possa no nosso coração ressoar como um grande sinal, isso ressoar também como um grande alerta para a nossa vida e nos fazer ter consciência, né, do nosso ser cristão. O que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? O que eu e você estamos fazendo neste mundo? Senão, aqui a resposta para amar a Deus. Essa é a resposta. Amar a Deus e ver Deus em nossos irmãos para amar também nossos irmãos, que juntos caminhamos nas pegadas de Jesus. Que Ele então nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diocese em Evangelização.